Boa noite! Último dia do nosso aquecimento para o resgate. O resgate começa no domingo, mas estamos aí em 3 dias de muito conteúdo, de muita transformação nesse aquecimento, né? Para esse evento que vai realmente descobrir o que está sequestrando seus resultados e criar o seu ano de sucesso. Hoje vamos conversar, eu acho que é um dos temas que estão mais em alta. Muita gente me chamou aqui no privado, fala comigo, que essa exaustão que nós mulheres principalmente sentimos, né? Esse sentimento de cansaço, um cansaço que não é só físico, ele é mental, esse bloqueio que muitas vezes acontece, não é à toa que o próprio burnout agora foi considerado uma doença do trabalho, né? Então a gente precisa olhar para isso, a gente precisa conversar sobre isso. A gente vai ter uma convidada maravilhosa para dividir esse momento com a gente aqui hoje, que é a Flávia, tá? Flávia Prada. A gente vai, enfim, ela vai se apresentar aqui. Eu tenho certeza que ela vai nos ajudar a criar ferramentas para nossa rotina, para o nosso dia a dia, que facilitam aí a vida da mulher, né? Vou colocar a Flávia aqui para a gente começar juntas. Deixa eu... A gente introduzir o assunto, já falar um pouco sobre quem é Flávia, quem é Sara, porque a gente já pega a audiência das duas. Olá! Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Mas continua aí contando. Pois é, estávamos só introduzindo mesmo, falando da importância da gente conversar sobre isso, né, Flávia? Porque tá em alta e eu acho que tudo enfim, que tá na boca do povo, a gente precisa se informar com muito cuidado, a gente precisa conversar sobre, até para normalizar mesmo, principalmente para nós mulheres, falar que a gente tá cansada, né? Que eu acho que esse é um dos pontos que a gente pode até explorar bastante. Explorar bastante. Mas se apresenta pra gente antes, por favor, conta quem é você, Claro. O que você faz. Claro, com prazer. Bom, eu sou a Flávia, Flávia Prada Machado, e meu nome Prada não tem a ver com o mundo da moda, apesar de eu trabalhar com a moda. Eu sou publicitária de formação e consultora de estilo por opção. Eu fiz minha transição de carreira lá em 2014. Abandonei o crachá e mudei totalmente de vida, né, literalmente. E nesses 6, 7 anos aí empreendendo, eu já tive 3 negócios simultâneos. Eu já tive a consultoria de estilo e imagem, eu tenho ainda. Eu tenho uma marca de necessários e organizadores. E eu também já tive, junto com esses 2 negócios, um projeto de fazer tour de tendências por São Paulo, para vender para as equipes de marketing, de varejo e de moda também. Então, legal. Temas assim mais ou menos relacionados, os 3. E aí eu vi que no mundo do empreendedorismo a gente pode fazer o que quiser, né? Ser quem a gente quiser, fazer o que quiser. As ideias não param de surgir, a gente conhece muita gente. E aí eu fui acumulando tarefas. Bom, aí em 2020, comecinho de 2020, antes da pandemia, a gente fechou o Trends in the City, que era eu e minha prima como sócias. Então a gente, né, falou, não dá para tocar tanta coisa ao mesmo tempo. Então é também muito importante a gente olhar para isso, né, Sara? E ver o quanto a gente consegue comportar no nosso caminhão, o quanto dá e o quanto não dá. A essa altura do campeonato eu já tinha 2 filhas, então ainda tem a casa, o marido, a carreira, os negócios e as filhas, é muita coisa. E esse ano passado, agora em 2021, eu tive que voltar para o mercado corporativo, fiz essa tentativa de voltar, precisando mesmo voltar, e aí eu acumulei 2 negócios e ainda o corporativo. Então aí realmente eu senti mesmo na pele o esgotamento, o cansaço, a exaustão, a gente equilibrar os pratinhos. Mas eu digo que eu dei conta, sabe? Eu acho que muito do discurso que você passa aqui, eu admiro tanto o seu perfil, a sua página e tudo que você conta aqui, faz tempo que eu te acompanho, é a coisa do foco, do planejamento, de se organizar. Então eu tinha dia certo na semana e horário certo para trabalhar para cada um dos meus negócios, né?
Então, é mais ou menos essa minha história. Eu tenho 2 filhas, eu tenho 43 anos, eu sou de São Paulo e essa sou eu. Maravilhosa. Eu acho que, sei lá, acho que as coisas se encaixam de uma forma tão perfeita, porque assim, só de você trabalhar com consultoria de estilo, imagem, já ajudaria muito no nosso assunto, assim, 100%. Mas você ser, né, tudo isso que você está contando pra gente, ou seja, você é o papel da mulher em carne e osso, né, da mãe, da esposa, da empreendedora, da que foi pro corporativo, que voltou, já fez transição de carreira, então acho que você tem muito para Tudo, contribuir. toda a minha história, acho que eu já passei por tudo. E eu faço supermercado, viu, gente? Porque as pessoas às vezes ficam pensando que, ah, não, alguém deve fazer supermercado para ela. Não, ela deve ter 3 funcionárias em casa. Não, ela deve ter uma equipe, assim, motorista, governanta. Não, não tenho. Tô aí batalhando, batalhando igual um monte de gente. E essa parte, assim, do dia a dia que a gente às vezes não mostra, né? Sim. Aqui no Instagram, o Instagram fica tudo bonitinho, tudo lindo, mas eu vi que você foi no supermercado hoje, eu também já mostrei que eu vou no supermercado aqui no final do dia com a minha filha. Às vezes é domingo, às vezes é segunda, enfim. Mas é isso, a gente tenta abraçar coisas, né? Sonhos. Eu não falo que são trabalhos. Eu tenho um sonho ali plantado em cada um deles. Né? A minha missão como consultora de estilo é ajudar no desenvolvimento das pessoas. Eu gosto muito de desenvolver pessoas, por isso que trabalhar também no corporativo, para mim, não é nenhum sofrimento, sabe, Sara? Eu gosto muito de gerenciar times, de gerenciar equipe, de ver as pessoas progredindo, crescendo, aprendendo. Cada dia a gente aprende um pouco, cada dia a gente cresce mais. Então, a minha missão, acho que é essa, assim, fazer com que as mulheres, principalmente as mulheres, né, porque eu trabalho mais com mulher do que com homem, se sintam mais seguras, mais empoderadas, mais dentro da sua própria pele, sendo autênticas, mas progredindo, né? Crescendo, evoluindo, conquistando os sonhos delas também. Sem dúvida. Maravilhoso. Eu acho que a gente pode começar, né, Flávia, exatamente falando de por que então nós mulheres a gente acaba se sentindo muito mais exausta, muito mais cansada. Por que a gente tende ao chegar ao esgotamento com mais frequência que os homens? Quais são as razões, né, que fazem com que isso aconteça? Porque eu sou muito da ideia, né, de que se a gente olha para a razão, a gente consegue realmente matar, né, pela raiz ali o problema. Não o sintoma em si, dor de cabeça, o cansaço físico, né, esquecer palavras, isso tudo, ok, são sintomas, mas tomar um remédio para dormir bem, você vai dormir bem um dia, um outro dia, o outro, né? Mas se a gente olhar para a razão disso, a gente se livra, né, desse problema. E aí eu coloquei algumas coisas aí, e vai me complementando também do que, né, você viveu, o que você acredita também. Um primeiro ponto que eu acho legal a gente trazer também, antes disso, na verdade, é que não é legal a gente normalizar o cansaço, né? A gente tende... mas tá difícil para todo mundo, né? Esses tempos, pandemia, tá todo mundo meio lelé, meio cansado, meio estressado. Menina, é isso mesmo, não é assim mesmo. Tá muito ruim mesmo. E a gente vai validando, né? Esses sentimentos nas outras pessoas e normalizando. Então tá tudo bem, tá errado, tá tudo bem. Eu vou até usar um termo da moda, né? Que a gente fala, tá? É tendência. É tendência, tá na moda, tá in a gente falar que tá todo mundo cansado e que a gente tá exausta e que o ano mal começou e a gente já tá cansada. E aquele dezembro que não terminava nunca, né? Aquele 2021, o 2020 também, a gente sempre chega no final do ano falando que não acaba nunca. Mas eu acredito, assim, e principalmente por conta da maternidade, Sara, vou falar um pouco do meu lado aqui. Aprendi muito com a maternidade, acho que todo mundo aprende. A gente quer ter filho, eu batalhei pra caramba pra ter filho, queria ter 2, eu queria ter 2 ou 2, enfim. Mas aí quando veio a segunda, eu quase espanei, assim, sabe? Da história de realmente acumular muita coisa, da culpa que você sente também em relação à primeira filha, que fica meio que abandonada, porque você tá dando muita atenção pro bebê pequenininho que precisa de você e tal. Mas eu também aprendi muito com a maternidade, da gente olhar esse lado da mulher, que foi o que você falou, é muito mais pelo lado da mulher do que do homem. Acho que o homem tem outras questões, outras dores deles, outro tipo de cansaço, de cobrança.
Mas o lado da mulher, a gente tem já esse instinto maternal dentro da gente, mesmo para quem não é mãe, que a gente quer ajudar todo mundo, né? A gente quer porque quer atender a todos. E quando a gente vai ver, ou talvez a gente nem veja, quando a gente vai pirar o cabeção, espanar, surtar e procurar uma ajuda, uma terapia, a gente se dá conta de que a gente estava fazendo pelos outros e não estava fazendo nada por nós. Né? Então eu vejo muito isso com as minhas clientes também acontecendo. Eu tenho clientes assim de 50 e poucos anos que eu já atendi, que fazia muitos anos que não comprava nem uma calcinha, nem um par de meia para ela, né? Porque não, a prioridade são os filhos. Não, porque a educação dos filhos é a coisa mais importante. Não, porque o bem-estar da casa, né? Ter comida na geladeira. Claro, tudo isso é obviamente uma questão de prioridades. Mas eu acho que a gente está aprendendo. O Instagram tem ajudado muito, né? Esses canais mais feministas, mais de liberdade, mais a gente realmente nos atender, nos olhar, que a gente precisa despriorizar algumas coisas, eventualmente, para nos priorizar. E eu acho que o meu grande aprendizado, e com a ajuda de terapia, vou ser bem honesta aqui para todo mundo, é que se a gente não for egoísta nesse sentido, né, de vez em quando, em algumas doses, planejadamente, que é o que você fala, né, com bastante plano, horário certinho para fazer as coisas, você consegue dar conta de você, você consegue dar conta das coisas da casa, e aí você pode atender aos outros de um jeito mais legal, mais suave, com mais leveza, com mais qualidade, entende? Então Total. isso passa também pela beleza. Isso também passa pela autoestima, isso também passa pelo guarda-roupa, isso também passa pelo consumo desenfreado que a gente tem visto. Porque aí a gente desconta essa ausência de cuidado com a gente em alguma outra coisa. Sim. Na correria, a gente desconta na correria, em fazer, porque a gente tem que provar para o mundo que a gente é muito competente, muito boa, muito produtiva. A gente desconta na comida, a gente desconta nas finanças, a gente desconta com roupa, a gente desconta com, sei lá, maquiagem, qual for o vício, o teu calcanhar de Aquiles que seja, entendeu? Ou a gente desconta até maltratando as pessoas que estão em volta da gente, né? Porque a gente fica com muito estresse acumulado e não tá liberando isso. Sim. Né? Que é E eu realmente acho que a gente tem que ter uma sensibilidade também, não sei como é que você vê isso assim, a gente negligencia muito os sinais pequenos que vão aparecendo, né? E se você não se conhece a ponto de entender qual é o seu normal, porque o normal tá sendo ficar estressada, louca, maluca, desenfreada. Então, beleza. Mas a gente desconhece qual é o nosso normal. E aí, quando vão vindo os pequenos sinais, os pequenos sintomas, a gente, não, é só dormir mal essa noite. Aí no outro dia, não, isso é porque eu tô esquecida mesmo. E aí a gente vai negligenciando. E não você não dorme bem e acorda num esgotamento, né? Num cansaço extremo. Então a gente precisa se olhar com esse carinho, né? Também, que é o que você está dizendo. De olhar para esses sinais que vão dando aos poucos. Nossa, aqui, peraí, não tá legal, não tá bom isso aqui. Essa resposta que eu dei aqui nessa pessoa, que eu com raiva, peraí, isso aí é falta de paciência. Paciência pode ser que eu esteja mais raivosa, né? Mais cansada e descontando no outro. Então, eu acho que a gente precisa exercitar essa sensibilidade com a gente mesma, né? De se conhecer no normal, né? No nosso normal ali. Tem muita coisa que a gente consegue captar, mas outras não. E aí a gente realmente precisa de ajuda. Ou a gente começar a ver os sinais, né, dos outros, ouvir as outras pessoas, o que elas estão falando. Você está muito estressada, você está muito corrida. A sua agenda, eu tenho amigas que falam, Flávia, sua agenda é impossível. A gente nunca, quando a gente, né, podia se encontrar com mais frequência, nossa, sua agenda não dá. Então, escuta isso com carinho, né? Presta atenção no que estão falando. Será que a minha agenda realmente é assim? Ou eu estou colocando mais coisas na minha agenda que eu nem precisaria colocar? Eu sempre gosto de fazer o paralelo, e quando eu estava agora em empresa, eu falava isso também para as pessoas assim que estavam trabalhando comigo. Eu falava assim, como que era antes do remoto? Como que era antes da pandemia? Como que era antes da gente ter celular grudado na gente todos os dias? Sabe, assim, tinha momentos que você parava e fazia nada. Momentos de fazer nada. Momentos de ficar no trânsito parada, ou ouvindo CBN, ou ouvindo uma música, ou desligava o rádio, porque o trânsito estava tão chato, tão intenso.
Às vezes eu desligava o rádio e não pensava em nada, ficava pensando na minha vida, ficava eu e os meus sentimentos e meus pensamentos. A gente não tem mais tempo para isso, sabe? Então isso que é muito louco, porque a gente acaba colocando muita coisa no nosso dia a dia, no nosso caminhão, porque a gente tem que estar, né, com o botox em dia, com a sobrancelha em dia, com a unha em dia. Então assim, a gente vai em 5, 6 salões de beleza durante a semana, né? Tem que se cuidar, tem que estar gata, tem que estar malhada, tem que estar sarada. E aí a gente tem que tanta coisa, e a gente realmente está atendendo o quê? A um mercado, a um modelo, a um ideal, e a gente não está atendendo a gente mesma. O mesmo vale para as roupas também, que eu falo muito isso. A gente passa o dia inteiro no Instagram, que você fala bastante disso, né, Sara? O quanto a gente perde de tempo nas redes sociais, seja lá qual for, a gente vendo vários looks maravilhosos, várias lojas e marcas postando coisas e Só chamando a gente salvando ali para depois. só salvando, dando print, não sei o quê, e se idealizando dentro daquela roupa. Aí você acaba indo atrás daquela roupa, compra, e você começa a se vestir de alguém que não é você. Porque você não teve nem tempo de parar, de pensar, de analisar. Será que essa roupa realmente tem a ver com a vida que eu levo? Tem a ver comigo? Tem a ver com o meu corpo? Tem a ver com o meu estilo? Tem a ver com a minha rotina? Né? Então, assim, a gente está entrando numa paranoia, assim, generalizada de fazer tudo que dizem que a gente tem que fazer, que aí vem esse esgotamento. E vem esse esgotamento em várias áreas da vida, né? Que eu falei, o consumo desenfreado leva a um esgotamento financeiro, Total. leva a um esgotamento de tempo, a um esgotamento mental e emocional, leva ao esgotamento de relações terminam, né? Tem uma frase, uma colocação, né? O ex-CEO da Google, o Eric Schmidt, ele falou que hoje o acesso à informação é gerado informação numa velocidade que a humanidade teve até 2003. Então, todos os dias a gente tem acesso ao Nossa, acúmulo de informação que do teve de zero zero até a 2020, 2003. a 2003. Tipo, todos os dias. É pelo Instagram, é pelo Globo.com, é pela televisão que você assiste, é pela newsletter que você assina, é pela conversa que você tem. Isso é tão surreal, que se você realmente não está conectado com o que você precisa, com as suas prioridades, acabou. É só começar o dia que você já se sente exausta, né? Exausta, exausta. E assim, não dorme bem, é o que você falou. A gente já vai deitar com uma lista de. Eu adoro lista de tudo, sempre gostei. Você vai deitar com uma lista que tudo bem, não deu para fazer tudo hoje. Aprendi a falar vários nãos e a deixar para amanhã, sim, não tem nada de errado com isso. Eu acho que isso serve tanto para quem é empreendedora, para quem é mãe 24 horas por dia, para quem é solteira, casada, não importa, e para quem está no mundo corporativo também. A gente não precisa dar conta de tudo para hoje. O mundo não vai acabar se uma das tarefas que você tinha, uma ou duas ou três, ficarem para amanhã. Né? Por que que o outro departamento pode atrasar uma entrega e você não pode? Sabe? Então a gente tem que deixar para amanhã. Mas também não é para deixar para amanhã e ficar noiada na hora de dormir que não vai conseguir dar conta, né? Para realmente desligar o botão, fechar o computador, procurar métodos de relaxamento, né? Agora eu vou curtir, agora acabou, fechei a lojinha. Isso serve muito para empreendedora porque a gente tem essa mania, né, Sara? Ah, qualquer hora é hora de trabalhar. Quando eu comecei a empreender, a frase que mais ficava na minha cabeça e que eu replicava para as minhas amigas, eu falava assim, é que assim, para mim, é uma delícia trabalhar. Porque realmente, eu estou fazendo o que eu gosto, né? Eu escolhi fazer isso. Então eu falava assim, nossa, para mim 24 horas é 24 horas. Não tem hora de lazer, de descanso, de dormir, não tem. Eu tinha uma ideia no meio da madrugada, eu parava e escrevia aquela ideia. Aí super desperta você, né? Então a gente fica nessa onda de querer produzir, produzir, produzir o tempo todo. Mas mesmo empreendedora, que a gente sabe que o nosso trabalho depende muito da gente, a gente tem que aprender a curtir outros momentos. Que tem a história Muito. do ócio criativo também, que eu gosto muito, do Domenico de Masi, né? Sim. Daquele filósofo italiano. E o ócio criativo realmente acontece. E o que eu tive muitos insights em 2019, quando minha filha nasceu, os muitos insights eram quando eu estava colocando ela para dormir ou amamentando ela. Porque não tinha celular, não tinha ninguém falando comigo, tinha silêncio, era só eu e ela, eu estava presente no presente. Então ali é que surgiam as ótimas ideias, assim, coisas que eu ficava, gente, como é que em 15 minutos eu pensei em tanta coisa, aquele problema que estava matutando na minha cabeça há meses, eu
desenfreava, assim, sabe? Desenlaçava o problema. É Sim. muito doido. É, eu acho que a gente acaba se cobrando muito no processo mesmo também, assim, por título de curiosidade mesmo, assim, a gente vai conversando com as pessoas, ai, como é que você tá? E empreendedora, ela sempre tem a falsa sensação que ela tá para trás em alguma coisa, né? Porque os amigos estão muito mais estáveis em É, alguns momentos, é, a gente vive um é. cenário de incerteza muito maior. E aí você fica querendo, né, correr contra o tempo para alcançar teoricamente isso, e aí fica se cobrando, né? Então, peraí, eu tenho que trabalhar muito mais que todo mundo. Então, peraí, eu tenho que entregar muito mais. Nesse meu cenário de incerteza, então, eu tenho que ganhar mais, porque se não der certo meu negócio, o que eu vou É. fazer? E aí, nesse pensamento, né, de autocobrança, é que a gente vai vivendo o excesso das coisas, né? O excesso de trabalho, Uhum. o excesso da própria cobrança que vai trazendo sentimentos muito ruins. É, e esse excesso, que até falaram aqui assim, a Ana Júlia, quanto mais a gente consome, mais acha que precisa consumir, né? Então é uma coisa que não vai cessar, né? A gente vai querer sempre mais. Peraí, Flávia, que você deu uma travada aqui. Acho que já voltou. Você também estava travando para mim. Não, o que eu estava dizendo, até te cortei, desculpa, Sara, é quando a gente muda de casa, né? A gente vai sempre para uma casa um pouquinho maior e aí a gente enche aquela casa de coisa, a gente compra um móvel novo, começa a guardar coisa que antes não podia guardar porque não tinha espaço, aí a gente vai, e vai, e vai. Então acho que a gente está vivendo a era da informação, a era do cansaço, a era do consumo, tudo junto e misturado, e uma coisa não corrobora para outra, uma coisa só piora a outra, né? E é aqui dentro que a gente vai resolver, dentro da gente, nos priorizando, aprendendo a falar não, né? Eu acho que isso é, assim, é Uhum. super importante. E aprender a falar não, não é falar não para amiga que te ligou e que quer sair com você, não é isso. São pequenos e muitos nãos durante o dia que a gente fala. Hoje Sim. mesmo de manhã cedo, a gente começou a arrumar a casa aqui, aí meu marido tinha reunião às 9 horas, vou entrar, tenho reunião. Daí eu, cara, tinha que lavar um monte de roupa. Aí eu falei, putz, tem que tirar o lixo, que hoje é dia do lixo passar. E eu preciso colocar roupa para lavar, porque também a gente está em rodízio ainda de água aqui. E aí eu falei, não, tem que fazer tudo hoje, tem que fazer tudo agora. Mas, cara, ele foi trabalhar, ele priorizou o trabalho nessa hora. Por que que eu também não posso largar tudo aqui e continuo na hora do almoço, que é outro break que eu vou ter? Entendeu? Aí eu atrasei, aí fui fazer meus exercícios de alongamento para coluna. Aí eu comecei a trabalhar mais tarde hoje. Uhum. Entende? Mas eu fiquei fazendo coisas da casa que se eu tivesse no corporativo, era isso que acontecia também, eu tinha uma reunião começando às 9, tinha gente me esperando. E a gente não faz isso com os nossos horários, né, Sara? A Não. gente acha que E eu como não acho tem que tem ninguém um te ponto. esperando, né? E eu acho que tem um ponto, só pegando esse gancho aí pra gente fazer um comparativo mesmo, assim, que eu acho que pode fazer muita diferença, né, dessa diferença da rotina do homem para a rotina da mulher, assim. Quando eu casei no inicinho, bem no inicinho, porque não durou muito, mas eu fazia, tipo, não desceu com lixo, essas coisas normais que tinha uma divisãozinha ali entre a gente, porque sempre foi e sempre funcionou muito bem, no bom senso, graças a Deus. Uhum. Mas eu acho que por uma consciência muito dos dois, assim. Mas enfim, então no início alguma coisa não deixava ser feita, não sei o quê. A mulher tem uma visão de casa muito maior, então você vai resolvendo, né? Você vai fazendo. Te irrita? Ai, tá sujo, vou lavar a louça aqui. O lixo, eu não, vou descer, 2 minutinhos eu desço e tal. E aí, você vai cada dia mais afastando a outra pessoa, né, da relação, de entender que precisa ser feito, né? Porque ele nunca vai ver o sujo, ele nunca vai ver acumulado, nunca vai ver o almoço sem estar pronto, o jantar sem estar pronto. Então, assim, eu até convido vocês, né, a não fazer em alguns momentos, Uhum. para nem que seja perceber que antes de estar feito, não, não, Tem o não faz, processo. entendeu? Tipo,
Não é uma mágica que aparece o jantar, o almoço, o lixo desce, o papel higiênico acaba, essas pequenas coisinhas. Não é uma mágica que acontece, não. Alguém Uhum. tem que parar, estar com a cabeça pensando no funcionamento da casa para que não falte. Então, o exercício de não fazer é tão libertador porque a outra pessoa começa a perceber as coisas que precisam ser feitas na casa. Às vezes vai ser difícil no início, porque vai de fato criar um atrito, né? Uai, o almoço não tá pronto? Vai criar confusão, vai criar confusão. É. E aí Não, não depois, tá, porque eu tive uma reunião. Porque, gente, a Flávia travou para vocês ou eu também? Eu tô preocupada se é a minha internet aqui, deixa eu ver. Ou é a dela. Me confirmem aqui se é a minha ou se é a da Flávia, por favor. Voltou? Eu travei. voltou. Você voltou. Ah, então pronto, Acho que voltamos. sim. Você tá com Voltamos. Wi-Fi ou 4G, Sara? Eu tô no México, né? Ah, eu Só tô no travei Wi-Fi. também. O 4G aqui não funciona. Deixa eu ver se eu consigo trocar a rede. Mistérios. Deu certo? Conseguiu? Deu. Você voltou agora para mim. Tá, qualquer coisa, eu vou trocar a internet aqui, mas aí você pode ir falando, porque não cai. Eu só vou ficar Ah, tá bom. pretinho aqui, vou trocar a internet e volto. Se travar de Tá, novo. mas vamos tocando. Mas o que você estava falando? De Tava não falando fazer as sobre. tarefas, né? É desafiador, né? Mas eu acho que é um bom caminho aí para que, enfim, você consiga ali entender ou desacumular funções que a gente acaba acumulando, né? No nosso, na nossa rotina aí. Eu acho que é legal, vamos fazer um compilado rápido aqui de quais são o porquê que a gente fica exausta, para a gente começar a falar agora das soluções. Então, a gente falou muito sobre o nosso acúmulo de funções, né? Voltando aí, a gente sempre, como você falou, a gente tem que tá bonita, tá com a unha feita, tá gostosa, ser uma ótima profissional, ser uma ótima mãe, ser uma esposa boa, tá com botox em dia. Então, esse é um motivo, é uma carga, né, que a gente acaba carregando É. aí para estar exausta, essa busca muito grande por estar perfeita em tudo. Uhum. A autocobrança em excesso, né, que a gente falou, que está muito ligado a isso também. Atender os outros, né? Querer ajudar Atender todo os mundo. outros. Perfeito. Eu Exato. acho que a dificuldade que a gente tem de impor limite, né, assim, de, olha, até aqui eu vou, até não posso ir mais. A dificuldade de falar não, né? Tem a ver com isso. E o excesso de trabalho, né? Porque é uma cultura do brasileiro, e talvez até dos países mais latinos, Sara, porque eu já trabalhei com gente de outros países, e assim, deu 5 horas da tarde, acabou, não trabalha mais. Não tem que ficar provando, entregando mais e agradando o chefe, não tem essa coisa. Uhum. Esse é um ponto muito, muito surreal mesmo, assim. A gente percebe que é mal visto, né? Se você dá o seu horário Sim, e você vai embora, nossa, mas já vai? Ai, funcionária pública, que isso? Não, gente, é porque eu já exato. entreguei o que eu tinha para entregar, já tá tudo bem, né? É isso. E eu acho também que tem fatores que é legal a gente nessa transição para pensar nas soluções, a gente também compreender que tem fatores que a gente já consegue fazer alguma coisa hoje, agora, né? Saindo aqui da live, já aplicar, já começar a internalizar. Mas tem fatores que não vão mudar, que a gente tá, assim, não que não vão mudar, mas que é uma luta muito grande pela frente, né? Eu acho que essa questão do acúmulo para a mulher, do machismo, que acaba reverberando um pouco realmente no cansaço, eu, eu luto contra isso, mas eu sei que é um caminho, eu sei que, né, a gente vai, infelizmente. Eu tenho alunas, inclusive, casadas, assim, com caras que não, ela que tem que fazer o almoço, ele que traz mais dinheiro, então
ele chega e põe o pé pra Uhum. cima e acabou. E não existe Ela tem que estar, diálogo. ela tem que estar concordando com isso e estar de bem com isso no coração dela. E aí se organizar para que ela também tenha o tempo dela, né? Para que ela também É, consiga fazer as coisas dela, sejam profissionais ou sejam pessoais, exato. né? Acho que tudo é possível. Eu também conheço gente assim. Tudo é super possível, mas ela tem que falar, não, agora é o meu espaço, agora é o meu tempo, É, agora eu vou me dedicar a mim mesma. é isso. E vamos falar então de ferramentas aí para a gente conseguir gerir É, melhor o nosso tempo, para a gente conseguir ir tirando aos poucos essa carga de cansaço, né? Acessar aqui dentro da gente, porque eu acredito muito que assim, tá tudo dentro da gente, tudo. A uhum, gente precisa uhum. ter formas de acessar. Você falou da terapia, que para mim também assim, é um caso de amor, nos ajuda a enxergar isso tudo dentro da gente, da onde que vem, por que que vem, de que forma que externaliza. Então, terapia eu acho que é um ponto maravilhoso. Mas vamos falar de rotina aí. Que dicas que você daria, Flávia, assim, até pensando no universo feminino mesmo, do dia a dia, da roupa, do guarda-roupa? Voltei? Acho que voltou. Tá com som? Vocês estão me ouvindo? Eu também não tô te ouvindo. Meu Deus. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não, não tá. Eu tô sem som. Eu acho que o meu. Não tem como eu falar. Vocês estão me ouvindo? Não estão escutando a Flávia agora, tá me ouvindo? Então tá, então voltei. Flávia, Sara, agora é sim. você. Flávia no mudo. Pronto, agora eu tô te ouvindo. Então, pronto, eu também voltei a te ouvir agora. Pronto, Ótimo. tudo certo. Flávia, não. Vocês não estão me ouvindo, Tamo gente? sim, é Sara com antes que som. não tava. Agora eu tô te ouvindo, tá tudo certo. Tá bom, beleza. Você tá com som. Não, ninguém tá me ouvindo. Olha que Tá loucura. sim, as mensagens são antigas, não preocupa não. Ah, então tá bom. Tem um delayzinho. Tem um delayzinho. Pronto. E aí, assim, o que eu acho, né? Vamos para as ferramentas. Eu acho que é falar não, é fazer pequenas pausas durante o dia, tá? É descansar, né? Essas pausas podem ser um café, mas você ainda tá com a cabeça um pouco agitada entre uma reunião e outra. Mas é o descansar, é ter um lazer, é curtir um Sabe momento o em que que eu família. acho do descanso? Desculpa te Fale. interromper. O descanso, gente, ele precisa ser programado. Não é tipo, descansa, tal. Não. Que horas que você vai descansar amanhã? Você tá lá planejando o seu dia. Eu vou Ótimo. descansar, então, entre essa tarefa e essa tarefa. Eu vou ficar 15, 20 minutos, o tempo que você puder, que você quiser, dependendo do que você for fazer nesse período de cansaço. Se você vai ler um livro, se você vai ficar à toa, se você vai tomar um sol, se você. Depende, Vai cada um vai arrumar o fazer o que quiser. armário. Vai Vai arrumar o arrumar um armário, que armário. também tira a cabeça do lugar. E Boa. tem uma coisa muito legal nisso, né, também, Flávia, assim, de visualmente as coisas estarem organizadas, né? Eu acho que isso. O meu outro negócio é organização, né? São organizadores necessários para mala de viagem e para o cotidiano. Então, eu tenho essa mania, assim, sabe, de organização, por isso que eu também fui trabalhar com isso. E o meu marido também é extremamente organizado, a gente vira motivo de chacota na família, porque minha casa é toda etiquetada, desde os brinquedos das crianças, a cozinha, o guarda-roupa, é tudo etiquetado.
E eu acho que a gente vive bem com isso, sabe? Porque tudo acaba ficando mais prático, mais fácil. A nossa rotina já é tão maluca que se as coisas não tiverem nos seus devidos lugares, a gente perde muito tempo procurando, a gente perde oportunidades e ocasiões também, porque não tinha a roupa certa, ou porque não encontrou uma tesoura que você precisava cortar a etiqueta da tua roupa e você saiu com a etiqueta mesmo, e depois você vai ver o que acontece, né? Então, assim, tem a questão da organização ajudar na praticidade do teu dia a dia, como é que o teu dia desenrola, desde as pequenas atividades até grandes atividades, e também do visual. Eu concordo super com você. E o visual é o que eu falo muito para as minhas clientes, que assim, o guarda-roupa organizado, ele ajuda bastante você a fazer mais combinações, a saber exatamente o que você tem, portanto você gasta menos, a ganhar tempo de manhã na hora de se arrumar, a não errar a roupa, né? Não errar assim em termos tipo, eu peguei a primeira calça jeans que eu vi, aí quando eu vi a calça jeans era muito rasgada, e eu só fui perceber isso quando eu já estava chegando no trabalho, e hoje eu tenho uma reunião com o vice-presidente da empresa, eu tô com a calça jeans rasgada, não é legal, né? Então, assim, tem N coisas que o guarda-roupa organizado ajuda a gente. A gente ficaria aqui mais uma live inteira falando disso. E tem organizar por cor, e tem os cabides iguais. Tem uma coisa que eu gosto muito do que você fala também, que é do hábito, e que para mim é um calcanhar de Aquiles. Para mim, eu tento me policiar e recomeço essa tentativa de virar um hábito toda vez. Eu acho que muita gente passa por isso, que é o guardar as roupas. Seja o guardar a roupa que chegou da lavanderia, ou que a moça que te ajuda em casa colocou em cima da tua cama, porque ela passou, ou guardar as roupas que você vai usar uma vez só. Um blazer a gente não lava toda hora, uma jaqueta de couro a gente não lava toda hora, uma calça de alfaiataria pode ser que você use de novo. Então a gente vai deixando ali, né? Tem aquele cabideiro no closet, ou uma cadeira no teu quarto, ou alguma coisa perto do teu armário que você vai deixando, vai deixando, vai deixando. Quando você vê, tá uma pilha desse tamanho. Aí tudo tem que ser passado de novo, porque amarrotou tudo, né? E às vezes você quer usar uma coisa que você usou na semana passada e que tá ali naquela pilha e não vai dar para você usar porque ela não tá pronta para uso, né? E isso realmente é um hábito que a gente tem que ir treinando e adquirindo. Aí eu queria jogar a bola para você. Como é que a gente constrói um hábito novo, Sara? Ajuda ao meu público aqui e o seu público. Repetição. Não adianta. E Todo põe post-it, hábito eu falo para pôr post-it pela casa inteira, para lembrar, né? repetição, é com disciplina e às vezes é quebrando o que você quer fazer em pequenas, em menores coisas, né? Então começar o hábito aos poucos também pode ajudar. Bom. Então às vezes é uma mudança muito radical, falar, né, com a moça para já colocar e enfim, criar uma coisa, uma nova rotina completa na casa que envolve até outras pessoas. Então vai aos poucos. Então vamos criar um lugar só para as roupas para não amarrotar. Por exemplo. Então esse é o primeiro novo hábito. Não, já conseguimos. Então a gente já tá aqui há 2, 3 semanas, tá ficando só nesse lugar, não tá em cima da cama. Agora já conseguimos colocar nesse lugar. Agora vamos pendurar assim que chega, pega no lugar, tá nesse lugar, a gente vai pendurar direto. Então, acho que é 2 coisas, assim. Ou quebrar o hábito, né? Dependendo do que você quer inserir. E disciplina, gente. Não tem jeito, não. É repetição. É todos os dias. Vai doer, porque seu corpo não dizem quer. que depois de 21 dias, né? Que a gente faz uma coisa repetida, 21 dias, mais ou menos, esse hábito já pegou. Tem estudos que dizem 21, tem estudos que dizem 40. Eu acho que, né, na minha opinião, vai depender muito do quê? Porque, assim, você, sei lá, o hábito de beber 3 litros de água, sei lá, em uma semana você acostuma com isso, é muito mais fácil. O hábito de malhar todo dia pode ser que seja um pouco mais complicado se você é sedentária, né? Sei lá, o hábito de deixar a chave de casa num lugar que você não está acostumado. Normalmente você não tem um lugar da chave. Então, assim, eu acredito que depende do novo hábito. Se é uma transformação do zero e tal. Mas em 21 dias eu acho legal. Assim, acho que você consegue reprogramar a sua cabeça, né, para este novo hábito. Mas tem coisa que sempre vai ser difícil, assim. Não é porque você malha todo dia durante um ano que um belo dia você vai conseguir fazer isso com a maior felicidade do mundo. Vai ser sempre chato, sabe? Em dia com chuva, vai ser mais difícil que no dia com sol.
né? Não é porque você faz também muitas vezes, há muitos anos, que é a melhor coisa do mundo. Só se torna mais fácil. Você acessa isso de uma forma mais natural. Mas é chato do mesmo jeito, tem dia, né? Organizar armário, nossa, melhor coisa do mundo. Às vezes não. Eu também falo, vai fazendo um pouquinho por dia, vai fazendo um pouquinho por semana, não deixa acumular, porque a hora que você vê, você não organizou o armário nesse ano inteiro, sei lá, ou até mais tempo, né? Ah, mudei de casa faz 2 anos, e aí eu organizei naquela época da mudança. Meu, não adianta, 2 anos passou muito tempo, tem muita coisa nova ali, tem muita coisa que a gente não sabe nem que tem, aí a pessoa descobre na arrumação que já tinha comprado uma peça igual, né? Isso acontece bastante também. Então, a organização, o visual que você falou é bom até para a gente não consumir tanto, para a gente não errar na roupa, para a gente estar adequada em todas as ocasiões que a gente quiser. Enfim, eu acho que vale para tudo, né, na vida. Organização da cozinha, então, para cozinhar mais rápido, para lavar as coisas mais rápido, para guardar, para tudo, para todas as áreas. Isso é tão surreal, assim, que é tanto detalhe, porque, por exemplo, né, você tá aqui com o seu fogão na sua frente. O óbvio é o quê? Panelas embaixo, né? Peguei a panela aqui. Aonde que vão estar, sei lá, as especiarias, o azeite, não sei o quê? Num armário longe, atrás de você? Não, tem que estar no armário bem próximo, em cima. Perto do fogão. Perto do fogão. Então, eu acho que também esses detalhes, e como a gente está falando muito de cansaço mental e acaba que reverbera muito também na organização mesmo, né? Como a gente está dizendo. Na dinâmica da casa, né? Na dinâmica do casal, na dinâmica da sua vida, se você é sozinha. Tudo. E assim, não adianta. Essa sensibilidade, ela é mais feminina. Assim, você sentar e ficar esperando, na expectativa de que um belo dia seu marido vai pensar nisso também, aí eu acho que é assim, alimentar frustração dentro da gente, sabe? Por quê? Porque isso é mais feminino, essa tarefa é mais feminina do que masculina? Não. Mas porque a gente é mais sensível do que o homem. Sensibilidade, não é tarefa que eu tô falando. Pode ser aquele que cozinhe, mas você preparou o ambiente para ele cozinhar. Mas super. Hã? Não, concordo com tudo que você tá falando. E aí eu acho que tem um ponto que a gente pode explorar também, que é uma coisa que eu, pelo menos, tenho tentado incluir muito na minha vida, que é gastar minha energia com o que é importante. Sabe? Tem uma frase Muito do bom. Peter Drucker, que é o pai da administração, né? Eu até anotei para eu não esquecer da frase, que é: não há nada tão inútil do que fazer bem feito o que não deveria estar sendo feito. Olha, sensacional. Sabe? Eu acho que resume muito isso, assim. Por que que você vai ficar gastando a sua energia com algo que não faz sentido, com alguém que não faz sentido, ou esperando que uma coisa mude que não vai mudar, ou então gastando uma energia fazendo uma coisa que não precisaria estar sendo feita, ou que você pode delegar, né? Como é que você se relaciona com isso, assim, de delegar, de colocar para outra pessoa fazer, enfim? Não, eu super delego, viu? Mas é um processo que eu aprendi também, Sara, porque eu tenho esse perfil de querer abraçar tudo, né? E quando você se torna empreendedora, mais ainda, porque você fala assim, não, o negócio está na minha cabeça, a ideia é minha, eu sei, eu sou a única que sei como fazer, e a gente não quer, no começo, né, a gente não quer delegar para não gastar dinheiro. Não vou contratar uma assistente para fazer isso, porque ela não vai entender. Mas eu super sou de delegar, eu sou meio mandona, gosto de dizer para as pessoas o que elas devem fazer. E eu acho que isso ajuda bastante. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que é desorganizada mentalmente, né, que não tem uma... Sabe aquela lógica, assim, de uma coisa que tem começo, meio e fim? Daí eu acho que você deve ter ferramentas ótimas para isso, não só uma planilha de coisas para fazer durante a semana, mas, enfim, um funil, talvez, de prioridades e tal. Porque a pessoa que é desorganizada mentalmente, ela não consegue nem pedir direito. Né? Ela não consegue nem delegar direito. Isso eu vejo bastante no mundo corporativo. Tem gente que não vai virar líder tão cedo, vai demorar mais, porque tem essa confusão mental. E é uma bagunça interna, sabe? Da pessoa ser mais distraída, da pessoa ser mais... outras coisas vão interessando a ela, então não foca.
E aí tem a ver com lista de prioridade, né? Uma coisa tá amarrada na outra. Sim, sem dúvida. Eu gosto muito de trazer, assim, para as minhas alunas, enfim, uma matriz que chama do valor agregado, assim, em síntese. É você sempre comparar, assim, a complexidade da tarefa com o valor agregado que ela tem, assim. Até para você tomar as decisões de eu faço, eu não faço, quem vai fazer, eu vou fazer agora, eu vou planejar para fazer depois. Você vai me trazer um retorno muito grande, tá? Né, vinculado ao que é importante para mim, vai me trazer, vai me colocar mais próxima do meu objetivo e é fácil de fazer, pronto, é minha prioridade. Ah, não, é super complexa e não tá nada, não tem nada de valor naquilo, né? Sei lá, é chato pra caramba, não gosto de fazer, não vai. Por que que a gente perde tempo fazendo essas tarefas? Que aí vem a frase do Peter Drucker, né? Então, eu acho que a gente precisa. Esse entendimento, né, que você está falando, ele tem que ser exercitado mesmo, assim, para a gente saber falar: não, isso aqui eu não vou fazer agora, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu vou delegar, isso aqui não faz sentido, não vou gastar minha energia com isso. E aí, voltando até para o que a gente estava falando, assim, né, de esperar que às vezes a outra pessoa. Não, mas ele tem que entender isso, ele tem que fazer. Não, gente. Ninguém tem que nada, né? Às vezes não vamos comprar brigas aí que a gente sabe que não valem a pena, né? Acho que a nossa energia precisa ser canalizada para as nossas prioridades mesmo. Oi? Voltou. Gente, me fala se sou eu ou se é a Flávia. Vocês vão me dando um help aí para eu entender se é eu que tô travando, porque aí às vezes eu continuo falando aqui enquanto Flávia volta, tá? Voltou, Flávia? Você tá me ouvindo? Foi a Flávia, né, que travou? Eu travei, gente, só a Flávia. Tá, eu vou continuar falando pra gente não ter tantas pausas. Então, eu acho que esse ponto da gente priorizar, né, gastar a nossa energia com o que vale a pena, as coisas que estão alinhadas com os nossos objetivos, também vai nos ajudar. Oi? Voltei. Voltou? Eu voltei. Voltou. Tá bom. Mas vai, Tá? continua. Você tem que voltar o tema para mim aqui. Não, eu tava dizendo sobre as nossas prioridades, a gente gastar energia com aquilo que de fato é importante, com o que está conectado com os nossos objetivos, com aquilo que de certa forma vai fazer sentido você transformar ou você gastar a sua energia, porque o ganho vai ser realmente maior, né? A gente tem uma mania de gastar umas energias erradas, né? Umas energias assim que não vale a pena muito. E sabe que você está falando tudo isso e está me vindo na cabeça que tudo isso também passa por autoestima, sabe, Sara? Eu acho que as pessoas, às vezes, a gente deixa se levar pelos outros, né? Então, tanto de olhar a roupa dos outros, olhar o consumo dos outros, olhar o apartamento dos outros, a viagem dos outros, a gente esquece da gente. E aí a Ok. gente perde tempo, a gente desfoca e a gente não vai lutar com o nosso objetivo, não vai batalhar passo a passo, como você fala, né? Vamos fazer uma coisa de cada vez, que você hoje vai chegar mais perto do seu objetivo. E eu gostei muito da live de ontem que você falou do César Cielo. Eu acho que vale a pena até replicar aqui da Sim, quantidade de medalhas que ele ganhou versus a quantidade de provas que ele fez. E a gente tem mania de, para o nosso negócio, para a nossa vida, a gente olha para o negativo. E para a vida dos outros, a gente olha para o positivo. exatamente. Aquilo É foi surreal super isso. transformador, assim, para mim ontem. Gostei Tava, muito. ontem, né, gente, vamos relembrar essa parte. Eu trouxe assim alguns dados. Eu gostei muito de uma palestra que eu vi dele. E ele tem 22 momentos, né, de vitória, de glória, enfim, tem 19 títulos mundiais e 3 medalhas olímpicas. Fora recordes mundiais de tempo lá, não sei o quê. Mas enfim, 22 momentos.
em, sei lá, 6 anos de carreira. A gente olha e fala o nome dele e reverbera isso, né? Campeão olímpico, cara foda, alta performance, produtivo, maravilhoso, referência. E aí fizeram um levantamento de quantas provas ele disputou, né, ao longo da carreira para ele ter esses 22 momentos. E aí chegaram ali num número de 4.200 provas. Tá Para vendo? Quantas ele 22. perdeu. É sensacional isso. É muito surreal isso, né? A E nossa ele teve que capacidade. lidar com a frustração, 4.200, 4.180 vezes, sabe? Mas fazendo uma Exato, conta grossa aqui. É surreal. exato. E se a gente ainda dá um passinho para trás, porque assim, ali ele estava em campo, né? Ele estava ali pro jogo, disputando. O que ele tem que fazer todos os dias, na hora que ele acorda, de treino, de alimentação, de disciplina, né? Não só o treino na piscina, com certeza, né? Um treino físico, etc. Olha, é. Todos os dias, para chegar nas 4.200 provas, né? Para ser escolhido para ir para a Olimpíada. Então, assim, é muito surreal. Quando a gente pensa nisso, a gente fica até mais humilde, assim, né? De Uhum. cara, eu tô aqui né, reclamando por uma coisa tão pequena, gastando uma energia numa coisa tão É, boba. é, Então, realmente é de fazer uma reflexão bem legal mesmo, assim. eu gostei bastante. É, e E a gente está vivendo essa coisa das redes sociais que eu acho que realmente assim, consome muito da nossa essência, do tempo, das relações, né? Que fica todo mundo num jantar em família, todo mundo pendurado no celular e tal, mas a gente também depende disso para ganhar o nosso dinheiro, né, Sara? Que a gente fica aqui no Instagram, aqui é o lugar que a gente se divulga, se vende e faz negócios e conhece pessoas e cria essas lives que a gente está criando agora, porque eu conheci a Sara na internet, a gente não se conhece pessoalmente. Acho sim, que isso é uma super vantagem da internet, a gente poder expandir horizontes, né? total. E eu acho que a gente enxergar isso, né? Assim, existe o lado bom e existe o lado ruim, como qualquer coisa da nossa vida. É. Né? E aí fica a critério de cada um, assim, o peso que você dá para cada um desses lados, para onde você vai olhar. Eu até postei hoje aí, agora há pouco, assim, a gente quer o lado bom, né? A gente quer a transformação, a gente quer a riqueza, a prosperidade, a gente quer a vitória do César Cielo, mas ninguém quer disputar 4.178 provas e perder, ninguém, Exato. né? E aí? Não existe, tá no combo, né? Uma coisa leva a outra No sempre. processo, no processo, que nem assim, o melhor da viagem não é a chegada, né? Total, É o caminho. É o caminho. Então a gente tem que pensar nisso para tudo na vida, né? eu acho. Assim, pra gente ir finalizando, né, Flávia, eu acho que é legal a gente entender que esse cansaço a gente precisa olhar, a gente precisa conversar. Se você tá num momento extremo, assim, peça ajuda, sabe? Sim, Né, de profissionais, de amizades que sejam que você confie fortemente para desabafar, para falar o que você está sentindo, para colocar para fora. para perguntar se é normal, né, o que ela está sentindo também. A gente tem que fazer esse Exatamente. double check aí. Né, os sintomas ali, os sinais que a gente vai tendo, perguntar e não o novo normal, que é todo mundo assim, um normal normal, né? Um normal de Uhum. bem-estar, qualidade de vida, tranquilidade. Eu acho que um ponto legal também é o sono, a alimentação e o exercício físico, que Super. eu confesso assim por mim que eu olhava para isso de uma maneira diferente. Eu achava, legal, tem que fazer isso mesmo, beleza. Mas não, isso é assim essencial. É quase que assim, faz só isso que você já vai ver resultado, sabe? Faz o básico, o arrozinho com feijão ali. É, Nossa, quando eu comecei a estudar sobre produtividade, eu vi uma pesquisa que muitas pessoas procrastinavam por não acreditar que dava certo coisas básicas, coisas simples. Então elas preferiam adiar o que precisava ser feito
do que aplicar uma coisa simples, tipo beber 2 litros de água, 3 litros de água. Ah, tá. Uma técnica simples. Sim, mastigar bem os alimentos, né? Comer sem celular. Tudo isso é muito Exatamente. simples. O ser humano tem dificuldade de acreditar que o simples funciona. Olha, é. Olha que coisa E olha, mais. quando eu falo também das minhas clientes, o que que transformou, né? Depois da consultoria, que tem 6, 7 etapas, que demora para ser feita, o que que transformou a vida delas são os truques mais simples, tipo cabides iguais, tipo ordenar por cor, né? E fala, nossa, pagou caro para saber isso, entendeu? Porque realmente são coisas muito simples, tá ali na internet, no Pinterest, e eu falo, não, isso mudou minha vida. Sim, Toda a razão, tem toda a razão. Olha que loucura, né? Pra gente parar de elocubrar muito aqui na nossa cabeça, né? é isso. Assim, acreditem no simples, no básico. Coisas muito pequenas são. A lei de Pareto diz isso, né? As 20% das coisas que a gente faz é que trazem 80% dos nossos É, resultados. Então, é o detalhe, é o pouco, é o pequeno, é, que vai dar um retorno muito maior para a nossa vida. Então, acho que se a gente fosse deixar aí realmente uma sugestão para cada uma de vocês, é não negligenciar os sintomas, né? Pedir ajuda e começarem a inserir aí, como a gente falou do hábito, né? Aos poucos, é. as coisas que E forem fazendo simplificar sentido. a vida, né? Simplificar a vida já envolve um monte de coisa que a gente Muito. falou aqui. Então, não procura né, complexidades e grandes dilemas e grandes soluções. Simplifica. Eu acho, a solução tá bem, tá no simples, tá no, no, No no pouco, no pequeno, no small step, né? No baby total. steps que eles falam, passos pequenos aqui traduzindo e é isso, é isso. E a Eu gente se acho. olhar e se cuidar e tá sempre maquiada, linda, igual a Sara, tá todo dia mega maquiada. Todo dia! Mas você tá vendo meus stories de manhã, não? Eu falei assim, acho que ela até tem uma make de repente que é tatuagem, mas depois a gente conversa disso. Pode ser o filtro, eu acho, né? Não. Não sei, não sei. Mas obrigada, Sara, foi muito bom esse Gente, papo. obrigada. Obrigada de verdade, Flávio. Eu acho que foi muito, muito bom conversar com você, te ouvir, ouvir sua experiência, né? Espero que vocês tenham gostado também, gente. Obrigada pelo tempo de vocês. Só relembrando rapidinho, no domingo a gente começa, né, o resgate, que é o evento, o treinamento aí que eu preparei para vocês, para o start inicial do ano, onde eu vou te ajudar a descobrir o que está sequestrando os seus resultados e também ajudar vocês a criar um ano de sucesso, que 2022 seja assim um ano de sucesso que vocês desejam e merecem, tá? Então são 3 dias. Se vocês não estão inscritos ainda, o link está lá na bio. Vou dar 3 dias de aula. Eu vou assistir as 3, já estou Maravilhoso. inscrita e quero aproveitar aí o conteúdo da Sara, que é ótimo. Maravilhosa. É isso, meus amores. Obrigada. Beijo. Obrigada. Um beijo e até domingo. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.